Patrícia, estamos juntos aqui para comentar hoje o capítulo 21, de Segundo Reis, o reinado de Manassés em Judá, que era filho do rei Ezequias. O Senhor acrescentou mais 15 anos na vida do rei Ezequias, né? E o rei Ezequias, o fim do reinado do rei Ezequias, todas as coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem, e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito nos livros dos reis de Judá. E Ezequias morreu. O que ele fez nesses 15 anos, gente? Foi enganado, né? Pelo próprio inimigo, que eu já falei com vocês, que eu li no capítulo anterior. Não aproveitou nada, né? E agora ele fez aí, né? Ele fez um reservatório, construiu e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade. Isso foi muito bom mesmo. Como todos que prezam pela vida, Ezequias não estava pronto para morrer e clamou ao Senhor pela cura. Em prantos apelou a fidelidade divina em face da sua própria fidelidade, e sua súplica foi ouvida porque ele era fiel. 15 anos a mais lhe foram concedidos, o retrocesso da sombra do relógio foi sua garantia. O relógio retrocedeu. No relógio de Deus, os ponteiros sempre marcam a mesma hora. A hora é a eternidade. Curado e devidamente garantido, Ezequias recebeu outra carta. Desta vez não foi do rei Senecaribe. Dessa vez ele recebeu uma carta do rei da Babilônia. Olha o espírito de engano aí. Mas ele não teve a mesma postura que teve com as cartas de Senecaribe. Com esta conotação, ele achou amigável e não consultou o profeta, não mostrou para Deus e não se preocupou. E lá se foi o rei inocentemente mostrar diante dos olhos da Babilônia tudo o que havia em seu reino. Ele mostrou tudo que era material, contudo esqueceu de mostrar o principal, o seu Deus. Nós devemos apresentar em primeiro lugar o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Ezequias teve a oportunidade ímpar de mostrar o poder de Deus quando ele foi curado, que é o único capaz de curar enfermidades mortais e de fazer o sol retroceder. Isso aí ele não mostrou. Trocou o testemunho pelo testamento. Tudo o que deixaria por herança a seus filhos seria destruído e espalhado. Mas ele não se importou com isso, pois a derrota seria após a sua morte. Ele não se preocupou com seu filho. Precisamos estar atentos. O inimigo de Deus nem sempre se apresenta como um inimigo voraz. Ele apresenta fantasiado, ele apresenta com uma aparência bonita, mas também se manifesta como o rei da Babilônia, com cartas amistosas e presentes, cuja embalagem encanta, mas cujo conteúdo mostra seus efeitos destrutivos a partir do momento que nós aceitamos o inimigo em nossa casa. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? E aqui Manassés, quando o rei Ezequias morreu, Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei em Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efesiba. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra conforme o povo de Israel aceitava. Ele construiu de novo os lugares pagãos que seu pai havia destruído e construiu altares para a adoração do deus Baal e fez poste de ídolos como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele deveria e devia ser adorado. Nos dois pátios do templo, Manassés construiu dois altares para a adoração das estrelas. Misericórdia. Ao invés de adorar o Deus das estrelas, adorou as estrelas.
queimou, Manassés também queimou seu filho em sacrifício, fazia adivinhações e feitiçarias, e, é, e consultava adivinhos, médios, pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que Deus ficasse irado. Manassés colocou uma imagem de poste de ídolo no templo, o lugar a respeito do qual o Senhor tinha dito o seguinte a Davi e ao seu filho Salomão: em todo o território das 12 tribos de Israel, escolhi esse templo em Jerusalém para ser o lugar onde serei adorado. E Manassés teve coragem de construir 2 altares de idolatria e colocar no templo. E isso aí foi tudo contra o Senhor, né? E se o povo de Israel obedecer, e Deus falou, construir, eu escolhi Jerusalém para ser adorado. E se o povo, há uma condição, é condicional. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que meu servo Moisés deu a eles, então eu não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Mas o povo de Judá não obedeceu a Deus, e Manassés os levou a cometer pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia destruído, conforme o povo havia avançado. O rei Manassés de Judá tem, tem feito essas coisas nojentas, tinha feito, né, coisas muito piores do que aqueles que os amorreus fizeram com seus ídolos, levou o povo de Judá a pecar. Por isso eu, Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei a Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com seus descendentes, deixarei depois e deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei a seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo que houver em sua terra. Farei isso com meu povo, porque eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado e o que não agrada a Deus, o Senhor. Todas as outras coisas que Manassés fez e também os pecados que ele cometeu, tudo isso também está escrito no livro de Rei de Judá. Manassés morreu e foi sepultado no jardim do palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon ficou no lugar dele como rei. Como rei. E Amon estava reinando em Judá, né? Amon tinha 22 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, da cidade de Jobitá. Como o seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações de seu pai e adorou e serviu ídolos que e serviu. Ó, como seu pai Manassés, Amon fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Ele imitou as ações de seu pai e adorou e serviu ídolos que seu pai havia adorado. Assim, Amon abandonou o Senhor Deus dos seus antepassados e foi desobediente a ele. Os oficiais de Amon fizeram uma revolta contra ele e o mataram no palácio. Mas o povo de Judá matou todos. O povo de Judá matou
O povo de Judá matou todos que haviam feito revolta contra Amon e pôs o seu filho Josias como rei. Todas as outras coisas que Amon fez estão escritas no livro de Rei de Judá. E seu filho Josias ficou em seu lugar. Então, tanto Manassés como o filho dele Amon fizeram tudo que desagrada a Deus e voltaram à idolatria total. Fez Judá pecar. Esse é o capítulo 21. Eu sou a evangelista Patrícia.